Olá, meu nome é Gabriel e esse é o vídeo de detalhamento do circuito Mozart-Trich, né, do circuito do DSI. E percebe que aqui a gente tem o painel principal do nosso circuito e ele basicamente possui 4 módulos principais que são integrados aqui nesse arquivo maior, né, no circuito propriamente dito. É, e vamos começar pelo mais simples, né, que é o de queda corrida. O de queda corrida, você percebe que só tem uma entrada e uma saída, né? Algo bem trivial. É, mas por que que ele é assim? Porque no desenvolvimento desse e no pensamento desse projeto, vimos e usamos o MPU 6050, que é um sensor, né? Que ele faz os cálculos tanto de velocidade angular de movimento quanto de aceleração. Só que esses cálculos para detecção de queda, eles não são simples, eles são cálculos bem complexos. Então, como esse sensor já faria esses cálculos complexos, e como também esses cálculos fogem do escopo do projeto, a gente utilizou apenas uma entrada e uma saída, a gente abstraiu isso, né? A gente abstraiu tudo isso, é, todos esses cálculos que ele faria, e a gente está considerando que ele fez esses cálculos e que ele vai entregar todos esses cálculos para a gente. Então, por isso que esse sensor, esse comparador é bem simples, né? Então, voltando para aqui a parte principal, fechar essas coisas aqui. É, Vamos falar um pouco sobre o comparador de temperatura. Entrando aqui no módulo, a gente tem febre alta, hipotermia e febre baixa, né? Que são os três estados, né? As três saídas que podem ser ativas. E aqui a gente tem as entradas. E basicamente esse circuito ele é um decodificador. Por quê? Porque ele recebe um binário aqui, né, na esquerda, ele recebe uma entrada de binário que ativa apenas uma saída, né? No caso, a resposta dele, no caso, vai ser uma das saídas. Então, é, aqui, por exemplo, temos as tabelas de conversão, né? Porque como a gente usa intervalos de temperatura, e os intervalos de temperatura geralmente são grandes, assim, né, para representar com um binário, então não daria pra converter direto, tipo, colocar tantos bits aqui pra falar da temperatura e esse valor representar o valor real. O valor binário representar também o valor real da temperatura. Então o que que a gente fez? A gente fez essa tabela de conversão que basicamente diz que, tá, aqui a gente vê que o intervalo de valores é de 20 graus a 52. Então o bit zero, né, o 0000, ele vai corresponder a 20 graus Celsius, né? Então aqui temos essa tabela de conversão, né? Que vai nos ajudar bastante aqui na simulação que a gente vai fazer. Então vamos fazer uma simulação aqui é, de hipotermia. É, Se a gente desativar esse MSB aqui, né? A gente vai ter hipotermia, né? Que aqui no caso ficaria a entrada 0000, que aí seria 20 graus, né? Então, se a gente ativar aqui, né, ficaria 1000, que aí seria, olhando na tabela, 36 graus, que é uma temperatura normal, e por isso que não ativa nenhuma saída aqui, né? E aqui, como podem ver, agora eu quero fazer uma simulação de uma febre baixa, certo? Se eu ativar aqui, vai ser o binário 10001, né? Que correspondendo aqui a 37 graus, que é o início de uma febre, né? Então, foi ativo o, a saída de febre baixa. E é basicamente assim que ele funciona, né? É, Aqui a hipotermia funciona corretamente também, né? Para os valores que foram pensados. E é basicamente assim que esse primeiro comparador funciona, né? E aqui temos o comparador cardíaco, que também tem uma proposta parecida, né? De converter os valores binários aqui para um BPM real, né, da pessoa. Então, a gente pode pensar aqui, tá? O 000
ele vai convertendo, né? Ele vai ser 40 BPM. Por quê? Aqui, na nossa tabela de entradas do sistema, a gente tem o quê? A gente tem aqui o Pulse Sensor, que ele vai de 40 a 200 BPM em intervalo de 10 BPM. Então, o binário 0000 vai corresponder a 40, né? Que é o início ali, né? É o início da nossa contagem. E aí, correspondendo a 40 BPM, a gente fala que é uma bradicardia, né? Que é um batimento muito baixo, né? Um batimento cardíaco muito baixo. Então, a gente tá aqui simulando 0000. E aí, realmente dá a bradicardia, né? Ele entra aqui, nessa porta NOR, nessa porta NOR. E aí ativa essa bradicardia, né? A saída da bradicardia. Pode ver que entra todas as entradas aqui nessa NOR, né? E como são todos zero, né? Então vai entrar 0, 0, 0 e 0, né? Então, aqui como ele é um NOR, aqui vai ativar essa bradicardia, né? Então, se a gente fosse fazer uma outra simulação, por exemplo, de uma simulação de um batimento normal agora, a gente pode ativar esse cara aqui, né? Que é o. Agora ficou o binário 0010, que corresponde na nossa tabela aqui com 80 BPM, que é um batimento normal, né? Para um ser humano. E a gente pode fazer algumas outras simulações também, né? Esse aqui é o de 90 e esse aqui é o de 100, certo? Que esse de 100, inclusive, já começa uma taquicardia leve, né? Pelo que a gente já viu e estudou sobre esse circuito, né? E aqui, por exemplo, se a gente ativar esse cara, né, o bit mais significante vai ser 1110, certo? E aí, no caso, vai corresponder a uma taquicardia crítica. E vocês podem se perguntar, né, de por que, que o taquicardia leve continua ativo, né? Porque o nosso circuito, ele utiliza uma ordem de prioridade. Porque a gente fez duas principais gravidades de situações que podem ocorrer, né? A gravidade que é algo mais grave e a leve. Então, para os casos mais graves, mesmo se tiver ativa também a entrada, essa saída aqui, o que vai realmente ser efetivamente usado no circuito vai ser esse taquicardia crítica. Então, basicamente, a gravidade da situação é a própria ordem de prioridade do circuito. Então, ele vai priorizar isso aqui, né? Se os dois estiverem ativos, no caso. Voltando aqui, né, pro nosso circuito. E eu vou agora explicar um pouco como que funciona a nossa máquina de status, né? Essa máquina de status aqui. Que ela basicamente recebe duas entradas G e L, né? O que são essas entradas G e L? São grave, né? Que tá aqui inclusive grave e leve, né? Risco grave e risco leve. Que é basicamente é, esse todo esse circuito ele veio do diagrama de status, né, que a gente fez. Esse diagrama de status aqui, né? E fazendo esse diagrama de status, eu fiz o mapa de Carnot e eu cheguei em algumas equações para os nossos flip-flops D, né? Então, eu fiz essas equações aqui é, e conforme cada combinação aqui de entradas vai acender ou grave ou leve. Então, por exemplo, vamos resetar aqui. Inclusive, antes de fazer qualquer coisa, vou explicar um pouco sobre as entradas assíncronas que a gente utilizou. Basicamente, emergência e reset. Como eles são um botão de pressão, não daria pra gente usar a entrada síncrona, porque aí a pessoa teria que apertar é, exatamente na borda do clock aqui. Então, não é algo nem real e nem, tipo, basicamente não dá para utilizar isso, né? Então, a gente teria que usar, né, e a gente usou as entradas assíncronas, que no caso são preset e clear. Então, como elas são ativa em baixa, né, representadas pela barrinha em cima aqui,
eu tive que colocar um inversor, né? E aqui ele veio, né? E eu conectei aqui no clear. Então, cada vez que esse botão reset ele é apertado, ele clean aqui. E cada vez que o botão emergência é apertado, independente de qualquer coisa aqui, o botão de emergência, no caso, ele é o botão de pânico, né? Que muitos outros aparelhos já têm isso, né? Independente de qualquer coisa, né? Por ter uma ordem de porque as entradas assíncronas, elas têm uma ordem de prioridade maior do que as entradas síncronas. Então, se eu apertar isso aqui, independente de qualquer coisa, ele vai ativar o grave, porque o idoso está sentindo alguma coisa, né? Então, aqui eu vou fazer uma exemplificação. Então, apertei aqui e acendeu o grave, porque ele entrou aqui como um NOT, né? Então, é, ele entrou um aqui e ficou zero. Só que aí, como ele ativa embaixo, aqui ele ativou e vai ativar a nossa saída grave aqui, né? O Q, né? Que é a nossa saída grave, o Q desse primeiro flip-flop. Então, aqui eu posso resetar ele, que é do mesmo jeito que funciona, inclusive. E aqui, vamos fazer uns testes aqui. L, né? Leve. Vamos dizer que algo leve está acontecendo com o idoso. Então, sei lá, pode ser uma própria taquicardia leve, tá? Adicionei o leve aqui, né? Percebe que acendeu o leve aqui no pulso de clock correspondente. Por que acendeu, né? Porque ele vai entrar aqui nessa porta OR e também vai entrar junto com o G e com a saída aqui do que é negado, eles vão entrar aqui, né? Nesse end, né? E assim, sendo assim, né, ele vai entrar nessa entrada D aqui. E pelos mapas de Carnot que foram feitos também, né? Pelas simplificações, é, aí seria ativa essa entrada grave, né? E então, agora. A entrada leve, desculpa. Agora vamos ativar a entrada grave. Vamos manter a entrada leve aqui e ativar a entrada grave. Ativei aqui, né? No pulso certo, ele mudou, né? No pulso certo, ele mudou para grave aqui, né? E percebe que ele vai entrar tanto nesse OR quanto nesse END, só que ele vai entrar negado, né? Só que esse END ele é responsável por entrar aqui nesse flip-flop, que é correspondente a leve. Só que como ele tá negado aqui, né? O G tá negado, opa, como o G tá negado, aqui na verdade ele vai entrar a zero, né? Porque aqui ele é 1, só que aqui ele vai entrar a 0 e vai zerar isso aqui porque é um END. Então ele vai entrar, ele vai entrar aqui como zero, né? Vai ser zero. E aí, no caso, por isso que também não ativa a entrada leve, né? Então, ele vai entrar nesse OR, né? Ele vai entrar junto também com o Q, né? Com essa entrada Q aqui. E aqui, como G é igual a 1, não importa o valor de Q, no caso, né? Porque aqui sempre vai dar 1. Aí ele vai vir 1 aqui e vai entrar 1 no nosso D aqui. E aí ele vai sair 1 aqui no Q. Então, por isso que grave é ativo aqui mesmo com L ativo, né? E então é basicamente assim que funciona a nossa máquina de estados, né? A gente tem 3 estados, que é o... Deixa eu só resetar aqui para vocês verem os 3 estados. Isso, resetei. A gente tem 3 estados principais, que são o 00, né? Estado 00, que é o estado de total normalidade, então nada de anormal está acontecendo, ou com o idoso, nada do tipo. Temos também o estado 01, né? Que é o estado de alguma normalidade leve, né? Alguma alteração leve aconteceu ali com o idoso e tem que ver. Mas não é tão crítico assim, né? E aí é que sobrepõe todas elas, né? Aqui a ordem de prioridade dela é muito, tipo, maior. Então aqui, quando eu ativo grave mesmo estando com L ativo, eu tenho o meu terceiro estado, que é o estado 1-0, né? Que esse estado 1-0, no caso, é o estado de alteração grave. Então o idoso está correndo real perigo de vida ou de sofrer alguma sequela.
E é basicamente isso, é basicamente assim que funciona a nossa máquina de estados, que ela é basicamente o coração do nosso circuito, inclusive, como eu já disse antes. E vamos aqui pro circuito inteiro, né? Parece bastante coisa, mas dá pra gente separar em algumas partes aqui. A gente tem esse OR aqui, né? Esse OR aqui, ele é um OR de 4 entradas, né? Que o que, que ele vai entrar? Ó, ele vai entrar o de queda, né? O sensor de queda. Ele também vai entrar esse sensor aqui, que é o sensor de febre alta, né? Que é a saída de febre alta, perdão. Então ele vai entrar a saída aqui de queda, a saída de febre alta, né? Deixa eu achar aqui. A saída de hipotermia e também ele vai entrar a saída de taquicardia crítica. Então, o que a gente pensou para fazer isso aqui? Essa é basicamente a nossa regra, entre aspas, de quando que ativa a saída grave, né? Quando que a máquina de estados vai pro estado grave. Então, tipo assim, qualquer um dos quatro que existir aqui, que for verdadeiro, então, por exemplo, se o idoso cair, ou se o idoso estiver com uma febre alta, ou se o idoso tiver com hipotermia, ou se o idoso tiver com taquicardia crítica, né? Esse, ela entra aqui nesse OR, né? E aí esse OR vai ser 1, porque qualquer um dos casos aqui que for verdadeiro, isso aqui também vai ser verdadeiro. Então aqui vai ser 1, e ele vai vir aqui na nossa máquina de status. Ela vai entrar aqui na nossa máquina de status, a nossa entrada G. Por quê? Porque essa é a nossa regra de. Como se fosse uma regra de negócio, né? Pra para ativar a entrada grave aqui, e aí ele, no caso, ativaria essa saída aqui, conforme toda a lógica que já descrita anteriormente. Então, por exemplo, vou fazer uma simulação daqui de um idoso caindo, né? Aqui entrou um, né? Inclusive tem o LED, tem o buzzer, né? Na verdade isso aqui é uma caixa de áudio que eu importei um áudio, um áudio, um outro áudio, né? Então, deixa eu parar aqui. Aqui a gente viu que entrou um aqui, né? Aqui entrou um e aqui entrou um. Então, entrando um nessa porta OR, ficaria um aqui e ativaria a nossa G, né? Que é o grave, né? No caso. Então, ativando esse grave, vai ativar o risco grave e vai ativar o alarme também. A gente pode fazer outra simulação aqui. Vamos fazer uma simulação de febre alta. Interessante até que eu posso mostrar aquela coisa da ordem de prioridade aqui para as febres aqui. Deixa eu colocar uma febre altíssima aqui, né? Essa febre aqui, né? No caso. Vai entrar esses 4 caras aqui, né? Que aqui, se a gente for ver, né? Se a gente for fazer essa simulação, inclusive. Cadê? Se a gente for fazer essa simulação, calma aí que eu fiz um pouco errado a simulação. Aí. Aqui. A gente vê que ativa febre alta e febre baixa. Porém, a febre alta ela é sobreposta à febre baixa. Então ela tem um maior grau de prioridade. Então aqui, por exemplo. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Tá. Perdão. Ele vai entrar aqui nesse OR, né? Nesse OR de 4 entradas, né? Vai entrar a saída aqui da febre alta, né? Ele vai entrar aqui, no caso. E aí, como isso aqui vai ativar a febre alta, ele entrou aqui como 1 e vai ativar nosso risco grave aqui, né? E a gente também tem o comparador cardíaco, que vai também fazer a mesma coisa, né? Que quando for grave, então eu já vou pular pro leve, tá? Então, pulando pro leve. Calma. Isso. Aqui a gente teria uma bradicardia, né? Que é um batimento muito devagar do coração.
que, inclusive, né, a gente teria aqui, né, esse risco leve saindo aqui, e aqui é a nossa entrada leve. Então, no caso, ele vai entrar nesse OR, né, nesse OR de 3 entradas, ele vai entrar o quê? Ele vai entrar febre baixa, vai entrar bradicardia e vai entrar taquicardia leve, né? Então, qualquer um dos três que for satisfeito vai ativar essa porta lógica e que, portanto, vai ativar a entrada L, que vai ativar o risco leve aqui. Então, ativando isso, a gente tem basicamente toda a lógica aqui do nosso circuito. E eu vou falar um pouco também sobre o botão reset agora. Então aqui, por exemplo, deixa eu resetar ele aqui. Tá. Vamos fazer um exemplo aqui de uma simulação de queda, por exemplo. Então eu vou simular uma queda. E aí ele vai ativar o risco grave e o alarme. E aí vamos ver o funcionamento do botão reset aqui, né? Certo. Aqui, mesmo que queda volte pro estado zero, né, pra zero aqui, mesmo que ela volte, essa máquina não vai parar de apitar e nem de aparecer o LED aqui, de ativar o LED. Por quê? Porque o botão de reset, ele é necessário. É necessário que alguém vá lá, ver o que aconteceu com o idoso, né, ver se tá tudo bem, e aí sim, após apertar o reset, o botão de reset, vai parar, né? E basicamente isso é uma medida de segurança, né, que a gente tomou no circuito, porque se para evitar falsos positivos, isso, para evitar falsos positivos, né, porque aí, por exemplo, se queda fosse 1 aqui, né, no caso, e não tivesse esse botão de reset, a gente poderia ter bastante erro aqui de sensor mesmo. Então, tipo, o sensor indica uma coisa, aí ele começa a ativar, só que aí ele para de ativar, né? Tipo, porque aí, tipo assim, ele ia começar a ativar e aí se voltasse aqui, ele ia parar. Só que como a gente tem um reset, isso não acontece. Então a gente tem que fazer o reset manual aqui do nosso circuito, né? E agora, falando um pouco sobre o botãozinho de emergência, né? Que foi falado já aqui, mas ele entra aqui no próprio. Na própria entrada dele aqui. E é basicamente eu tô ligando. Eu só fiz isso assim pra deixar mais organizado, né? Pra eu conseguir testar tudo aqui. E aí eu posso apertar ele aqui a qualquer momento aqui durante o clock. Então eu apertei aqui a qualquer momento, como ele é assíncrono, ele começou a apitar. Aí eu posso resetar aqui, né? É, esse botão de reset, ele geralmente, ele seria, né, no caso, utilizado por um cuidador ou alguém que tá zelando ali pelo idoso, né? E a parte principal do nosso circuito é basicamente essa, né? E aqui tem uma parte também que é interessante, né? Que agora a gente vai falar sobre uma operação aritmética que foi feita aqui, que é de um half adder, né? Um meio somador. Então, para que eu fiz esse half adder? Porque a gente é uma implementação interessante a gente saber mais ou menos o que aconteceu com o idoso, né? Então, a gente tem falha única, né? E falha múltipla. O que são isso? O que são essas duas saídas? Basicamente, se apenas ou a temperatura do idoso está anormal ou o coração dele está anormal, vai ativar só falha única. Então ele só vai ativar uma. Então quer dizer que só tem uma coisa que tá acontecendo com esse idoso de ruim, né? Só tem uma coisa que tá anormal no idoso. Se tanto a temperatura quanto o coração do idoso estiver ruim, né? Tiver anormal, vai ativar só esse carry out aqui, né? Que é a nossa falha múltipla. Então indica que os dois, né? Que as duas coisas estão ruins, né? No idoso.
Então, basicamente, eu posso fazer essa simulação aqui, inclusive. Deixa eu colocar uma taquicardia aqui. Taquicardia não, é uma febre altíssima. E eu vou colocar aqui, você percebe que ativou somente o falha única, porque apesar da febre, o idoso tá, tá só com febre e não tá com alterações cardíacas. Então aqui eu posso colocar também as alterações cardíacas, eu vou colocar uma taquicardia é, extrema aqui, uma taquicardia crítica. Então percebe que ativou esse outro LED, que é o de falha múltipla. Então isso aqui indica que tanto a temperatura quanto o coração do idoso apresentou alguma normalidade, né? Então, essa implementação é bem interessante, né? Porque existem doenças, né? Como o próprio... Existem doenças como o próprio AVC, né? Que aí dá tanta alteração cardíaca como alteração de temperatura. Então é importante saber se o idoso está tendo um AVC, né? Se está acontecendo alguma coisa a mais com esse idoso, né? Então, se é só uma temperatura, ou se é só o coração que está acelerado, ou se tem alguma coisa a mais que está acontecendo com esse idoso, que é importante a gente saber também, a gente tem esse controle. E é basicamente isso o nosso circuito. E eu agradeço a Unifesp, né, e o corpo docente da oportunidade de ter feito esse projeto extensionista, né, que foi de grande proveito para o grupo. Obrigado.